Fala galera, beleza? Boa demais? Nesse último episódio de Invencível, a tensão cresce em múltiplas frentes ao mesmo tempo, galera. De um lado, a responsabilidade extrema de colocar nas mãos ali do Allen, né? O vírus do flagelo, deixando ele ali até pálido ali com a arma capaz de poder exterminar totalmente os Viltrumitas e até mesmo aliados como o Mark, o Nola, o Oliver, que são extremamente necessários ali e amigos dele também. Sem falar que o episódio mergulha profundamente do lado mais emocional e nos traumas de cada personagem, pessoal, mostrando como o Mark lida com suas alucinações, o Nola confronta ali o seu passado e a Debbie tenta reorganizar ali a sua vida e a Ivy também enfrenta consequências pessoais e psicológicas também intensas. Então já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para ajudar a gente a bater a nossa meta de inscritos, pessoal, e continuar trazendo também conteúdos interessantes ali para vocês, como que a gente vai apresentar hoje. Então, bora comigo! O primeiro episódio já começa mostrando o trauma que o Mark ficou após o contato ali com os Viltrumitas, porque ele está meio que sonhando acordado, pessoal, que os Viltrumitas estavam invadindo a Terra ali e matando todo mundo. E a gente acaba vendo que a Zoe, dentro da nave ali ainda com o Mark e com o Nolan, ela pergunta ali para eles se eles têm algum plano ali, né? Estão pensando em alguma coisa em relação aos Viltrumitas quando eles chegarem na Terra. E eles literalmente não respondem porque eles não sabem, pessoal. Eles não fazem ideia de como eles vão lidar ali com os Viltrumitas e principalmente contra o Trek. Então, em outro momento, ela também questiona eles ali, né? O que eles vão fazer. E depois daquele nível de poder que foi mostrado para eles, pessoal, com o problema maior não é só os Viltrumitas em si, e sim o Trek. Então eles acabam ficando sem resposta de novo e meio que acabam ignorando ela porque eles não têm resposta para aquela pergunta. Então quando eles estão prestes a chegar na Terra, faltando ali em torno de 10 minutos, o Omni-Man, ele fala que o plano dele é o seguinte: ele começa a parar a nave ali perto da atmosfera da Lua para poder ver primeiro se tem algum Viltrumita ali em volta da Lua e na órbita da Terra também. Então nesse momento, o Mark está tão ansioso, galera, que ele já sai ali em direção à Terra para poder confirmar com os próprios olhos para ver se tem algum Viltrumita ali na região do planeta. A primeira coisa que o Mark faz, pessoal, é ir na casa dele e conversar ali com a sua mãe, a Debbie. E nesse momento, ele tem outra alucinação devido ao trauma e ele acaba vendo ali o Trek matando sua mãe ali bem na sua frente e ele acaba ficando meio paranoico com isso, mostrando que o episódio todo vai lidar com esse trauma ali, né, que os Viltrumitas ocasionaram no Mark. Então o Mark termina de conversar com sua mãe falando que vai ver a Ivy e ele avisa também que o Nolan está sobrevoando a casa ali e se ela quiser sair lá fora para poder estar conversando ou para poder falar alguma coisa com ele, é para ela sair. Então, pessoal, o Nolan tem uma conversa bem pesada com a Debbie e a gente sempre sabe que quando tem esses diálogos entre o Nolan e a Debbie, são diálogos muito bons, né? Muito carregados ali de emoções, e o Nolan basicamente, pessoal, ele pede uma segunda chance para ela, né? Para mostrar a nova pessoa que ele é, e pela forma que ele conhece a Debbie, e pelo diálogo também que ele troca com ela, e trocou com ela durante esses anos, ele acredita que realmente ela vai dar essa segunda chance para ele, porque ele conhece ela bem. Nesse momento o episódio corta para a conversa entre o Mark e a Ivy, e ele procurou saber ali o que aconteceu com ela durante esse período de 10 meses que ele esteve fora. E ela falou que seus poderes simplesmente ele voltaram ao normal e que... Aqui vai um spoiler, tá, pessoal? Fiquem atentos se vocês quiserem pular, né? Se vocês ainda não viram esse episódio, né? A Ivy, nas HQs, ela também passou por essa gravidez e tudo leva a crer que aqui também ela vai gerar o seu próprio aborto ali, né? Assim como foi nas HQs, já que ela não conseguiu lidar com aquilo tudo que estava passando sozinha e ainda mais sem os seus poderes. E por isso, ela acaba falando com o Mark que os seus poderes acabaram voltando assim, sem mais, sem menos. Ela não explicou o motivo disso e tampouco que ela estava grávida para ele. Partindo um pouco mais para o espaço, é mostrado para a gente que o Allen é o novo chefe ali da coleção de planetas, o novo líder. Então a gente vê ali algumas dificuldades que ele acaba encontrando ali devido ao seu novo cargo. E ele está sendo muito cobrado por isso, não só pelas pessoas, né, mas principalmente pelos outros líderes da colisão de planetas também. E a gente vê mais alucinações do Mark durante uma conversa ali com a Ivy, aonde que ele vê o Trek literalmente matando ela, pessoal.
E passando ali para uma grande revelação que aconteceu nesse episódio, é que nesse tempo que eles passaram ali no espaço, nesses 10 meses, a Debbie, ela não está mais com o Paul, pessoal. Eles mantiveram ali a amizade, né? Igual teve numa conversa entre eles, mas realmente eles não deram certo, e isso a gente acaba vendo ali claramente num diálogo onde que o Paul até fala ali com a Debbie, e até fala que ela tem que tomar uma atitude em relação a ver seu filho, que ele está longe dela, o Oliver, e isso nunca impossibilitou ela de fazer nada. E por mais que o Paul tenha afastado da Debbie, pessoal, e assim também ocorreu nas HQs, sendo bem fiel, a gente pensou que, não só eu, né, mas outros canais também, a gente pensou que o Paul ia ter mais arcos ali junto com a Debbie e que talvez ele realmente pudesse continuar ali a história até terminar a história junto com a Debbie. Pessoal, voltando para a conversa do Mark com a Eve, ele acaba conversando com ela, ela finalmente, né, acaba contando para ele o que ela fez, de fato, um aborto ali do seu filho, e ela explica para o Mark que tudo que aconteceu foi devido ao fato dela não suportar aquilo sozinha e pelo fato dele não estar ali. E ele também acaba se lamentando ali, né, pelo fato dele ter saído da Terra naquele momento. Como esse episódio basicamente está sendo de arcos ali emocionais, pessoal, igual a gente está vendo, cada personagem ali está tendo seu arco, a gente vê que aqui o Nolan novamente, ele aparece ali refletindo num local onde que ele quase matou o seu filho, né, o Mark, de tanto dar porrada, e ele acaba encontrando o Cecil ali naquele lugar e acaba explicando para o Cecil o que aconteceu e ainda informa para ele, né, que os Viltrumitas ainda estão soltos por ali e são de fato uma ameaça. E nessa conversa com o Cecil, ele acaba falando que quase morreu na missão ali contra os Viltrumitas e que ele realmente está diferente. Aonde que o Cecil fala que, não, beleza, você já começou por um bom caminho, mas ele precisa morrer quase morrer mais 2.000 vezes, 2.000 e tantas vezes, para que ele fique kit ali com o Cecil, pessoal. Ou seja, isso remete, esse número que o Cecil falou, remete talvez à quantidade de seres humanos que foram mortos em decorrência do Nolan quando ele estava na Terra, quando ele era assim meio que do mal, né, por assim dizer. E é mostrado que a conversa que a Debbie teve com o Paul teve efeito sim, porque através dessa conversa ela resolveu ir até ali o Omni-Man, né, para poder pedir ele para poder levar ela para ver o Oliver em outro planeta, pessoal, para poder cuidar do seu filho, coisa que ela não iria fazer, ele não estava pensando em fazer. E essa cena é bem interessante porque demonstra que o Nolan e a Debbie estão se aproximando novamente aos poucos, porque para ele levar ela, né, até a nave, ele literalmente ele teve que pegar a bagagem dela e pegar ela no colo, então segurar ela com o braço e poder levar ela voando até a nave, que foi o único jeito, né? Ela até meio que fecha a cara ali, mas acaba aceitando que ele vai ter que levar ela assim e ele pega ela pelo braço e acaba subindo com ela para a nave. E outro ponto que é mostrado que já colabora com essa narrativa de que eles vão voltar é que antes deles saírem da Terra, o Nolan fala para a Debbie que a vista da Terra naquele momento é bem espetacular e ela acaba levantando e acabando vendo ali, né, a bela vista com ele do planeta Terra. E deu a impressão, pessoal, como se fosse o primeiro encontro, aonde que, de certa forma, ele está conseguindo ali aos poucos se aproximar dela e ela também, querendo ou não, está dando uma brecha ali para poder fazer com que eles se aproximem novamente. Então, quando o Mark está voando para poder esparecer ali a cabeça, pessoal, ele acaba tendo uma visão ali do Treg que realmente se demonstra ser uma visão real. E ele está ali, não é uma alucinação, pessoal. O Treg realmente vira e fala para ele que, assim como é nas HQs, né, onde que ele fielmente eles estão copiando as HQs e ele acaba falando que nessa parte os Viltrumitas restantes ali do planeta, que estão já na Terra, estão no meio da população dos humanos para poder fazer o que o Nolan veio fazer lá anos atrás, pessoal. Que é literalmente aumentar o número de Viltrumitas através dos parceiros humanos. E se o Mark, ou a colisão de planetas, ou o Cecil, ou qualquer um deles tentarem impedir isso, ele vai sim estar matando as pessoas e as que sobreviverem, né, serão tratadas de uma forma não muito amigável, segundo o Treg. Então, basicamente, o Treg oferece uma trégua para o Mark, e enquanto eles estão na Terra construindo os futuros Viltrumitas, pessoal, para poder voltar à sociedade Viltrumita em si, enquanto isso, ele oferece uma trégua e que não
não vai atacar ou interferir de maneira alguma na sociedade dos humanos. O Mark, por mais que ele tenha falado que não vai deixar isso acontecer e está com muita raiva ali do Treg, pessoal, ele começa a pensar na Eve, nos parentes dele e de todas as alucinações que ele teve, né, por medo delas, né, de se tornarem reais, e ele acaba falando pro Treg que, de fato, ele aceita aquele acordo sim. E um ponto bem legal, pessoal, dessa conversa, é que no final dela, o Treg fala que, de certa forma, o Mark salvou não só os humanos, aceitando aquela condição, mas também os Viltrumitas. E deu para perceber que o Treg, por mais que o Mark ele tenha feito tudo o que fez com os Viltrumitas e com o planeta Viltrum, ele acaba pensando ali de forma racional e ele ainda consegue ver que o Mark é como se fosse um grande Viltrumita de certa forma, né, pessoal? E ali acaba o diálogo indo embora, né? O Treg acaba indo embora e o diálogo acaba com o Treg falando que nunca mais o Mark vai ouvir falar dele, pessoal, dando a entender que realmente ele vai cumprir a sua palavra. E após o término do episódio, é mostrado pra gente que o Teidos acabou deixando ali uma mensagem pro Allen, falando que ele tem o vírus do flagelo que vai matar todo e qualquer Viltrumita que entrar em contato com ele, pessoal. E que esse vírus também tem grandes chances de matar híbridos Viltrumitas, como por exemplo o Mark e o Oliver. E ele deixa claro que, se for necessário, o Allen deve sim usar o vírus para matar todos eles, pessoal. Inclusive o Nolan, o Mark e o Oliver também. Então esse episódio mostra claramente como o Invencível está elevando ali o nível emocional da narrativa, começando ali com o peso das decisões políticas e militares, com impacto psicológico em cada personagem, galera. E ao mesmo tempo, com a história avança ali para uma possível solução extrema com o vírus do flagelo. E ele também deixa claro, né, que nenhum personagem vai sair ileso, todos eles estão moldados ali pelos traumas, escolhas e consequências também desse conflito. E se você curtiu a análise, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios, pessoal. Até a próxima, tamo junto! Fui!